gente, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o floral clematis e o signo de Câncer. Então, como sempre, vamos começar falando do mito, né? O mito para o signo de Câncer é a Hidra de Lerna, né? É a história da Hidra. Mas tem dois pontos de vista, sabe? Tem duas versões da história. E a primeira versão fala de um caranguejo que foi mandado pela deusa Hera para proteger a Hidra, né? A deusa Hera era amiga da Hidra de Lerna, mas depois vocês vão ver que tipinho era a Hidra de Lerna, tá? A Hidra de Lerna era metade dragão, né? E metade serpente. Ela também era fruto da junção de dois monstros também, que era uma serpente e um outro que não dá nem para classificar. E ela tinha, alguns dizem que ela tinha 9 cabeças e alguns dizem que ela tinha 6 cabeças, sendo que a central era uma cabeça imortal. Era meio como se a central comandasse todo o corpo, né? E conforme as cabeças iam sendo cortadas, novas cabeças apareciam, novas, assim, era interminável, né? E aí, essa primeira visão, ela conta que a deusa Hera mandou, né? Hércules foi atacar a Hidra de Lerna e a deusa Hera enviou um caranguejo para distrair, né? Porque ela começou a ver que o Hércules ia ganhar a briga contra a Hidra e ela enviou um caranguejo para tentar distrair, né, o Hércules. E aí o Hércules facilmente acabou com o caranguejo, deu uma pisada no caranguejo, destruiu a carapaça do caranguejo e acabou com o caranguejo e voltou o foco na Hidra, né? E aí a deusa Hera ficou muito lisonjeada, né, com a fidelidade do caranguejo, porque assim já sabia que ele ia ser morto, né? Mas como o caranguejo ele representa a fidelidade, né? Aquela pessoa que vai defender os outros, ele foi mesmo assim, né? E morreu e virou uma constelação. E a segunda visão da história é que matar a Hidra de Lerna fazia parte do segundo trabalho de Hércules, né? Ele tinha essa missão, né? Porque inclusive o pai da Hidra, ele quase destruiu todos os deuses da mitologia, então tinha aí já uma rixa travada, né? Nesse negócio. E a Hidra, além de ser metade dragão e ter 6 ou 9 cabeças de serpente, ela ainda tinha um sangue mortal e tinha um hálito, um bafo que matava também. Então era assim, o bicho era muito perigoso, né? E aí o Hércules teve a grande ideia de cada cabeça que ele cortasse da Hidra, ele com a ajuda de outras pessoas, ele cauterizava. E aí pararam de nascer várias cabeças, cauterizava com uma espada quente, né? Então ele ia cortando e cauterizando até que ele conseguiu dar cabo da Hidra, né? E aí nesse meio do caminho teve o caranguejo lá que foi morto e aí Hércules conseguiu acabar com a Hidra e dar cabo do seu segundo trabalho, né? O Hércules venceu a Hidra e teve sucesso. E a associação da Hidra com o signo de Câncer é que a Hidra ela fala das nossas emoções incontroláveis, né? As incontroláveis, não as do dia a dia, aquelas que estão que a gente não consegue controlar e que a gente reprime, né? Então, e mostra como a gente se ocupa dessas emoções e perde o objetivo, e perde o foco, né? Na vida real, né? Como essas emoções que vão nascendo e que vão ebulindo e que vão nascendo uma atrás da outra, quando a gente é canceriano, ou quando a gente precisa desse tipo de remédio floral para tratar as pessoas com essas características, como a gente vai criando emoções e perdendo e se afastando do nosso objetivo, né?
com tantas emoções que vão surgindo e a gente vai trabalhando e vai brigando com elas, e cada uma que, como a cabeça da hidra, cada uma que a gente corta, aparecem outras, né? É muito disso que trata. E quando a gente fala também do caranguejo, além do caranguejo ter sido um símbolo de fidelidade para a deusa Hera, o caranguejo também é o símbolo, e assim como as características do signo, daquela carapaça que ele consegue manter, se mantém indiferente, né? Quando ele se sente ameaçado, isso é comum dos cancerianos, ele se retrai e se fecha na carapaça, e ali ele vive um mundo de fantasia, né? Às vezes até de tristeza, de ressentimento com os outros, né? Então, dentro do mito do signo do câncer, a gente tem essas duas coisas, né? As emoções que estão dentro da gente, que vão ebulindo e a gente vai tratando e elas vão crescendo, quando a gente tem essa característica de ser muito sentimental assim, e a possibilidade de ser assim tão introspectivo, né? E ficar como os cancerianos costumam ficar quando se sentem ameaçados, dentro da carapaça, né? Então esses são dois bichos para um mito, né? E o floral que a gente usa para tratar essa característica clematis, características cancerianas, é o floral clematis, né? O professor Bar, o Dr. Bar, ele descreveu as pessoas desse grupo como indivíduos de olhar distante, indiferentes, sonolentos, sensíveis aos sons, de aspecto pálido, que indica falta de vitalidade, né? Então, eu vou ler aqui um pouquinho como é a característica das pessoas que precisam do floral clematis, que é associado ao signo de câncer, tá? Vivendo mais voltados para a própria mente e para os seus sonhos, as pessoas que precisam de clematis se encontram, de fato, em estado mental de indiferença. Lembrando mais uma vez que a gente fala dos aspectos negativos, e aí aqui a gente volta um pouco a dar como exemplo a carapaça, né, do caranguejo, e quando ele se sente ameaçado, ele se fecha e se torna indiferente, né? Pouco atentos, preocupados com os próprios pensamentos, retraem-se para dentro de um mundo de irrealidades e fantasias, como um caranguejo em sua concha, diante de qualquer ameaça, de desconforto ou de dor. Pouco fazem para se livrar das doenças ou das circunstâncias infelizes, sendo extremamente sensíveis, preferem se retrair. E, embora eles sintam profundamente, parecem incapazes de mostrar que se importam, pois têm o pavor de sua própria vulnerabilidade, podem tornar-se peritos em resistência passiva. A questão da resistência passiva é muito comum no canceriano, né? Porque ele não reage. Ele vai ficar ali magoado, reprimido dentro da sua carapaça. Os tipos clematis preferem a solidão. Por conveniência, apagam seus problemas de memória e a si mesmo da realidade, para aliviar o peso das circunstâncias do momento. Sentem-se melhor vivendo no passado, enquanto anseiam pelo futuro. São pessoas que nunca vivem o presente, né? São pessoas que sempre estão ou no passado, lembrando das coisas do passado. Ah, como era bom aquela época da minha avó. Ah, como era bom quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo. Ou estão sempre no presente, no futuro. Ah, puxa, eu vou conseguir tal coisa. Ah, o dia que eu conseguir tal coisa. E no final acabam não realizando nada, porque a gente precisa viver o momento, o aqui e o agora, né? Como é que a gente vai chegar no futuro se a gente não faz nada para que ele comece a acontecer hoje, né? Sentem-se melhor vivendo no passado enquanto anseiam pelo futuro.
como seria de se prever, falta-lhes ambição e direcionamento. Barr notou que esse tipo precisa de mais horas de sono do que o normal, o que é outro recurso comportamental usado para escapar das situações do momento. Os tipos construtivos, e aí vamos falar das características positivas, né, do clematis e dos cancerianos, dedicam-se a atividades sociais diversificadas e demonstram interesse ativo pelo mundo ao seu redor. São receptivos e atenciosos e podem ser extremamente criativos e versáteis. Encantadores, previdentes e não combativos também se tornam populares devido à sua habilidade de prever o que os outros sentem, né? O canceriano, ele tem aquela preocupação de proteger a tudo e a todos e está preocupado em servir, em que todas as pessoas estejam confortáveis, que todos estejam bem servidos. Isso é muito característica positiva do canceriano, né? Datado de um sexto sentido quanto ao que o público deseja, tem grande sucesso em empreendimentos artísticos e comerciais. Diligentes, humanitários e práticos, os tipos clematis muitas vezes se acharão envolvidos em atividades beneficentes que auxiliam e trazem proveito para a humanidade. São empreendedores e ativos capazes de expressar ou dramatizar seus sentimentos mais íntimos. Chegam mesmo a fazê-los em prol de outras pessoas menos expressivas do que eles. A memória desenvolve grande potencial de retenção, acrescentando um sentido histórico e de lealdade. Aí é a questão de usar a memória e a capacidade que eles têm de guardar coisas do passado de forma positiva, não de ficar vivendo no passado ou ficar se queixando que no presente ou almejando um futuro que talvez seja realista. Essas pessoas podem ser muito sinceras e ter sentimentos e pensamentos muito futuros, muito profundos. É isso, gente. Então, a gente falou do floral clematis e do signo de câncer. E é isso. Então, lembrando mais uma vez que quando a gente trata as pessoas por terapia floral com a utilização do mapa astral natal, a gente usa características de personalidade da pessoa e também característica dos trânsitos astrológicos atuais para que a gente possa formular a melhor combinação possível para tratar tanto questões de personalidade, dificuldades como essas que a gente tem falado e a gente falou agora sobre o signo de câncer, e trânsitos que estão no céu, que às vezes podem não ser tão bons e podem dificultar o nosso desenvolvimento, tá bom? Então, gente, mais uma vez, obrigada por estarem aqui, assina o canal, curte, se inscreve e manda para os amigos, tá bom? Beijo, tchau, até semana que vem.